E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo também vai por conjunto de vídeos da playlist de aulas de pós-graduação em mecânica dos fluidos. E esse vídeo aqui vou estender um pouco aquela parte da seção 03. Ela está indo, né? Você deve estar vendo aí pelo título do vídeo. Ela chama seção 03 AA. É como se eu tivesse assim, acabou as letras, né? Eu fui de A até Z. Não terminei de falar ainda e faltou, tô colocando mais o tópico, agora tá igual aquelas tabelas do Excel. A, aí vai virar AB, AC, enfim, mas essa daqui eu acho que vai ser a última mesmo. É só porque tinha algo que tava me incomodando assim nas deduções. Eu fui, nessa minha pausa, eu aproveitei para rever alguns vídeos também que eu tinha gravado de mecânica dos fluidos e vendo aquela velocidade 5 vezes, né, para ver o que eu tinha, até para pegar o ritmo, né, antes de voltar a gravar novamente, para pegar o ritmo das gravações, de como que eu tava passando a matéria. Eu revi rapidinho assim, alguns eu falei, cara, essa parte eu pulei. Eu não falei por que disso aqui. Eu esqueci de falar pra vocês, olha só. Eu fiz a dedução da equação da energia, né? A gente chegou na equação da energia. A equação da energia a gente chegou aqui em cima. Deixa eu até mostrar ela aqui pra vocês. É essa daqui, ó. A gente chegou na equação da energia. Até tem o termo aqui, aquele termo chamado da dissipação viscosa, né? Que a gente tem, que é o termo que é o tal de J vezes o divergente da tal de J produto com contração dupla com divergente da velocidade. Esse aqui, né, vai virar esse termo aqui no final. Essa parte a gente vai transformar em variáveis que a gente consegue usar, porque tem energia, não existe energiômetro, não existe termômetro, então a gente vai transformar. Eu gosto de usar essa balela de falar esse negócio, porque assim, energia é importante, mas a gente pode transformar em unidades que a gente consegue colocar mais facilmente em condições de contorno, por exemplo, também para problemas mais simplificados. Aí no caso da temperatura, por exemplo, né, a gente vai transformar essa equação da energia ou da equação do calor em equação da temperatura. E eu fiz a transformação, fiz a dedução toda aqui com vocês para mostrar como é que ela chega na equação da temperatura, só que aqui tinha CV, né? E daí eu falei, e dá para você também escrever ela em função de CP. E ela fica dessa forma aqui. Eu pulei a dedução. A dedução dela é uma parte importante. Eu achei que ia ficar faltando. Vocês vissem isso aí e falar, pô, mas na hora que eu vi, eu falei, cara, por que eu não botei a dedução? Eu tinha a dedução escrita, eu só pulei ela mesmo. Às vezes eu tava achando que o vídeo estava ficando longo e eu acabei pulando. Então agora eu vou mostrar pra vocês, né, de onde que vem essa equação. Vou colocar aqui, ó, de onde vem é, de onde vem essa equação da energia usando o calor específico à pressão constante. Essa seria a dúvida que o aluno poderia ter. Ele vendo o vídeo e falar, ué, faltou aí, você não explicou isso não. E o pessoal foi meu aluno na graduação, na pós-graduação também não chegou a me perguntar isso, eu não lembro de ter perguntado. Passou nisso aqui direto. Então eu vou explicar para vocês. Olha só. É o seguinte, a gente sabe qual é a definição de entalpia. Pessoal, também ia aproveitar para falar, eu não sei porque o meu vídeo está meio cinza, tá? Eu não sei, algum efeito de luz aqui deu, não sei o que está acontecendo. A gente sabe a definição de entalpia. Entalpia, opa, tá em vermelho, deixa eu mudar a cor aqui, vou botar em preto. A gente sabe que entalpia é igual a energia interna mais a pressão vezes o volume específico, ou que a gente escreve normalmente como pressão sobre a densidade, certo? E se a gente for tirar a derivada disso aqui, vai ficar o quê? dH é igual a dE mais a derivada do que? Da pressão sobre a densidade. Essa derivada de pressão sobre a densidade era simplesmente, a gente vai reescrever aqui ó, como menos, acho que é... não, a gente tem que separar as variáveis, né? Primeiro a gente tira a pressão para fora e tira a derivada de 1 sobre a densidade, depois a gente tira 1 sobre a densidade para fora. Na verdade eu vou tirar primeiro 1 sobre a densidade para fora. Vai ficar aqui, ó, 1 sobre a densidade mais 1 sobre a densidade pelo lado de fora vezes dp. Aí fica menos 1 sobre ρ ao quadrado, porque isso aqui é a derivada, ó, que vai virar aquela derivada de 1 sobre ρ, vai virar isso aqui, ó, derivada de virar menos 1 sobre ρ ao quadrado e o dρ. E com o p aqui em cima, isso aqui tem que ser um p, ó, p, beleza, então fica dessa forma aqui. Agora, tendo essa definição aí, a gente também pode separar um pouquinho as coisas, tá? Pode reescrever isso aqui, eu vou multiplicar todo mundo por ρ. Vocês vão entender já já porque eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu vou multiplicar todo mundo por ρ, e aí vai ficar dessa forma aqui. Vou jogar umas coisas de um lado para o outro. Vai ficar ó, aqui ρ vezes dH. Eu vou jogar para o lado dele, vou jogar o menos o dp, menos dp. Pessoal, o dp porque o dp estava aqui em cima, mas agora eu estou multiplicando ele por ρ, esse ρ desaparece, então fica só o dp. É igual a dE, a derivada da energia térmica, menos P sobre ρ dρ.
Tá aí, tá claro, né? A gente fez essa manobra aí de algébrica para ficar dessa forma. Guardem essa forma aí, porque a gente sabe que a equação da energia interna, pô, posso pegar ela aqui em cima, né? Vou só pegar ela aqui em cima, só um minuto, viu, gente? Vou pegar ela aqui, ó. A equação da energia interna é essa daqui. Só que eu vou até substituir esse termo aí da dissipação viscosa, eu não vou escrever ele dessa forma, não. Vou botar ele aqui assim, ó. Tá aqui o termo, todo mundo em preto, porque eu não estou mais preocupado com aquela energia ali. Eu vou tirar isso daqui e vou substituir pela dissipação viscosa, que é isso aqui, ó. Para ficar mais simples, tá? Para ficar dessa forma aqui. Tal de J, del de x, J de U, I. Beleza? Ficou dessa forma. Então, equação de energia. A equação do calor está aí mostrada. Só que eu sei que isso daqui, ó, esse termo que é a divergente de velocidade, ele por definição ele é igual a menos 1 sobre ρ e a derivada material de ρ, certo? Então eu posso substituir isso daqui dentro dessa equação e ela vai ficar dessa forma aqui. Eu vou cortar de novo, novamente aqui, pegar todo mundo, Ctrl C, Ctrl V, eu vou só cortar esse termo que está aqui, ó. Vou tirar esse termo aqui, só que agora eu estou multiplicando ele por menos 1 sobre ρ, a derivada material de ρ. Então isso aqui vai ficar positivo sobre ρ e a derivada material de ρ, certo? Tá aí, ó. Essa é a definição que entra agora na minha equação, tá? E tem um detalhe, né? Agora eu vou trazer aquele lembrete que eu falei aqui, ó, esse aqui em cima, essa equaçãozinha aqui. Essa equação, como ela está escrita na forma de uma derivada diferencial exato, né, que é esse aqui, a gente pode transformar ele também em na forma de uma derivada material. Posso escrever isso aqui, passar todo mundo dessa forma, que vai ficar igual, passa todo mundo aqui para baixo, ρ dH sobre dt menos dP sobre dt é igual a dE sobre dt menos P sobre ρ d ρ sobre dt. Tá aí. Agora para todo mundo, que era derivada, virou derivada material. Que era só diferencial, não quero diferencial, agora virou derivada material. E agora eu vou pegar isso daqui, ó, eu vejo que eu dei uns termos aqui que estão meio parecidos. Olha só, vou circular, o termo em azul ele já é, né? Esse aqui, que é o termo que está em azul, ele é igual a esse termo que está aqui, ó, desse lado de cá. Tá vendo? Esse termo aqui, ó. E esse termo que está aqui, ρ dE, deixa eu ver. Ah, faltou o ρ, multiplicar o dE lá em cima. Eu multipliquei todo mundo por ρ e esqueci do ρ do dE aqui, ó. Rho dE, tá vendo? Então faltou o ρ lá em cima. Deixa eu botar esse ρ lá em cima também. Só para não ficar faltando. Aqui, ó, ρ dE, beleza. Ficou ruim esse ρ, né? Deixa eu botar de novo aqui, ó. Rho, beleza. Então porque eu multipliquei todo mundo por ρ e esqueci do ρ que estava nesse dE aqui em cima, tá vendo? Agora eu estou botando todo mundo certinho ali. Tá, agora eu tenho esses termos aí. E eu tenho esse termo aqui também, ó. Então, que eu tava, por que eu percebi isso? Porque eu tenho esse ρ dE do lado de cá. Esse ρ dE ele é igual a esse ρ dE daqui, ó. Você está vendo que tem aí, ó, esse aqui está positivo, esse aqui está negativo. Se eu jogo para o lado esquerdo da equação, né, se eu jogo esse termo aqui para o lado esquerdo da equação, ele vira negativo, vai ficar igual a essa equação aqui de baixo. Então eu posso substituir essa equação, essas partes azuis, pelas partes verdes, certo? Eu posso substituí-las aqui, eu vou substituir todas elas, vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou botar essas partes em azul aqui também, vai ficar o quê? Rho, a derivada material da entalpia, menos dP sobre dt, a derivada material da pressão, a derivada material da pressão entrando aí já, é igual, agora eu coloco o resto em preto aqui, ó, só copiar e colar, que é os termos da troca de calor, já está com a minha lei de Fourier ali mostrada, Ctrl C, Ctrl V, e esse termo aqui que é a nossa dissipação viscosa, entrando aqui também, dissipação de energia por efeitos viscosos, tá aí. Beleza, ficou aí a minha equação, tá quase prontinha já, tá? Só que agora eu preciso fazer um certo trabalho aí. Por quê? Porque como é que eu vou transformar isso daqui agora naquela equação que a gente estava vendo aqui em cima, que é essa daqui, ó. Cadê ela? Nessa daqui. Tem que entrar com temperatura, tá tudo em função de entalpia. Tem uma lei fundamental que eu poderia até colocá-la diretamente aqui para vocês. Eu poderia chegar simplesmente e falar, ó, gente, tem uma lei fundamental que é essa daqui, ó. Eu posso falar que tem uma equação que é fundamental, que é essa daqui, ó, que é o dH é igual a Cp dt mais 1 sobre ρ beta 1 menos beta t multiplicado por dp. Isso aqui é uma equação fundamental.
Tá? Ela poderia ser deduzida assim mesmo, poderia falar que ela está aí porque ela já é uma equação fundamental, já foi deduzida de outras formas. Mas eu vou trazer as informações de onde ela vem. Numa aula boa de mecânica dos fluidos, é ideal que o professor fale, olha, prove isso daí. Porque daí você tem que provar que você tem que ir lá nas equações de Maxwell para ver. Como é que você vai provar isso daí? Se eu soubesse disso aqui, eu já poderia substituir esse meu dH aqui em cima, e aí eu teria, né, uma equação agora em função de temperatura. Né? Eu já praticamente resolveria o meu problema. Mas eu não vou resolver ele dessa forma. Eu vou provar de onde que ele vem. Primeiramente, eu vou partir, a solução desse problema, que ele parte de conhecimentos de termodinâmica. Né? A gente parte das equações TdS. Equações TdS. Qual é a equação TdS para a entalpia? Essa daqui, ó. TdS é igual a dH menos 1 sobre ρ, porque na verdade é o V, né, o volume específico, vezes a diferencial de pressão. Essa é a equação TdS para a entalpia. Só que eu sei que essa entropia, perdão, né, a entropia que está aparecendo aqui, o S, essa entropia ela tem que ser uma função, né, ela é uma propriedade termodinâmica, então ela é função da pressão e da temperatura, certo? Se ela é função da pressão e temperatura, isso implica que o diferencial da entropia ele é igual à derivada da entropia com relação à temperatura para um processo a pressão constante multiplicado pelo diferencial de temperatura, mais o diferencial da entropia para a pressão em um processo a temperatura constante vezes o diferencial da pressão. Isso daí é a definição, tá? Matemática. Então, uma função depende dessas duas coisas, a derivada dela tem que ser isso daí. Agora, se eu substituindo isso daí dentro da nossa equação da nossa equação TdS, eu vou substituir isso daqui, ó, esses termos, né? Vou pegar esses termos aqui, ó, e substituir aqui em cima. Ó, lembrando que eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou fazendo tudo isso para provar essa parte aqui, ó. Posso falar? Mas de onde vem essa equação fundamental? Porque eu não sei de onde é que ela vem. Eu só joguei ela aí para vocês, mas eu não deduzi ela. Eu vou mostrar para vocês de onde que ela vem. Então, a partir das equações CDS, a equação TdS é uma equação fundamental, a gente aprende isso lá na aula de termodinâmica, certo? E agora eu peguei essa equação aqui e estou jogando ela aqui em cima. Ó, vou até cortar isso aqui, ficou feio pra caramba. Vou cortar isso aqui também. Eu estou mostrando que agora eu vou pegar essa equação aqui e vou jogar ela aqui, ó, lá em cima. Então vai ficar dessa forma aqui, vamos lá, passo a passo. Primeiro eu vou isolar o DH, né? O DH que eu estou interessado. DH, ó, eu estou pegando verde aqui, eu quero em preto, ó. Vai virar DH é igual, aí vai ser o TdS, né? Então é temperatura multiplicado. Ó, eu peguei verde de novo, então vai verde mesmo. TdS vai ser o T vezes os dois termos que eu tenho aqui, ó. Primeiramente o ds sobre ΔT para um processo a pressão constante vezes dt. Aí agora eu tenho o processo de que? Eu tenho agora mais... Deixa eu ver se eu não me confundir aqui, ó. Mais T del... Opa, perdão. Agora é o segundo termo ali, o T del S sobre del P para um processo a temperatura constante vezes dP, mais o termo que sobrou, que é esse termo aqui, ó, de fora, ó, que ele vai para o outro lado, para o lado esquerdo da equação. É 1 mais 1 sobre ρ dP. É óbvio que eu posso juntar esses termos aqui, né? Então vai ficar dessa forma aqui embaixo. Deixa eu transformar isso tudo aqui em preto primeiro, que está me cansando as vistas. Aí, beleza. Eu vou simplificar isso aqui, vai ficar dessa forma. Vai virar isso aqui. Vou só juntar os termos ali, ó. Isso aqui é igual... Esse dp vaza daqui, isso aqui vem pra cá, esse dp vem pra cá. Eu vou isolar só todo mundo, como você vai ver aqui agora, como é que fica, ó. Fica assim. Oh, porra, tá em verde, eu quero em preto aqui, ó. Beleza, ficou dessa forma aí. Dessa forma aí tá isolando todo mundo ali com dp. É fato que daqui vai surgir um beta e daqui vai surgir um cp dt. Mas de onde que vem isso realmente, sabe? De onde que vem isso? Agora eu tenho que partir para as relações fundamentais. E essas eu não vou deduzir, tá? Porque precisaria de uma aula inteira para deduzir elas. A gente tem que se lembrar, deixa eu botar mais um slide, mais uma página aqui, ó. Agora vamos nos lembrar, opa, de três coisas. Aí a primeira delas são as relações de Maxwell. Das relações
de Maxwell. E elas estão lá no livro de termodinâmica, normalmente no Moran Shapiro, capítulo 10. Você vai buscar uma dessas relações, e uma dessas relações vai te dizer o seguinte. Vai te dizer isso aqui, ó. Uma dessas relações é uma relação para entropia com pressão, que é o ΔS sobre ΔP. Opa, esse processo aí aparece pra gente, hein? Para temperatura constante. Isso aqui é exatamente o que aparece na nossa equação. Esse processo ele é igual a eu fazer um menos ΔV, e o V, se lembrando que esse Vzinho aqui, ó, ele é igual a 1 sobre ρ, tá? É o volume específico. ΔV sobre ΔT para a pressão constante. ΔT para a pressão constante. Uma das relações de Maxwell é isso daí. Então já tenho algo aí para entrar uma densidade. Eu vou utilizar isso daqui a pouco. Eu tenho que me lembrar também que a definição daquele beta que eu coloquei lá em cima, eu nem coloquei a definição dele para vocês. 2. A definição do coeficiente de expansão térmica tá aqui, ó. Vou botar ela aqui agora para vocês. A definição do coeficiente de expansão térmica é igual, a gente se conhece ele assim, né? 1 sobre ρ vezes a derivada de ρ com relação à temperatura para um processo a pressão constante. Isso aqui é o nosso beta, né? Beta é igual a isso daqui. A 1 sobre ρ, na verdade. 1 sobre ρ, 1 sobre ρ já está ali. Beta é igual a 1 sobre ρ vezes essa variação de ρ com relação à temperatura para um processo a pressão constante. Que eu posso escrever naturalmente, não tem nenhum problema de eu reescrever isso aqui, só substituir as duas variáveis por 1 sobre V, o volume específico, vezes ΔV sobre ΔT para um processo a pressão constante. Agora o Vzinho é esse V aqui, ó, o V do volume específico, tá? Só mudei isso daí. E esse processo, então, eu posso reescrever, já que eu tenho essa definição, que eu posso reescrever da seguinte maneira. Posso escrever que ΔV sobre ΔT para pressão constante, a variação do volume específico com relação à temperatura para um processo a pressão constante, é igual a beta vezes o volume específico. É só pegar esse volume específico aqui e mandar ele multiplicando para lá. Só que beta vezes volume específico é a mesma coisa que beta sobre ρ, certo? Então, tá aí uma definição. Já ficou claro para vocês, já tem que enxergar isso aqui, ó, que eu vou pegar essa definição aqui, vou jogar ela aqui em cima. Ou seja, isso aqui, na verdade, vai se tornar alguma hora um menos beta sobre ρ, certo? Já vai virar isso daí. E eu tenho mais uma definição que é importante, tá? Essa daí ela é mais mocada, ela é mais mocadinha lá nos livros de termodinâmica, que é aquela que quando o professor manda você deduzir esse tanto de coisa aí, ele está querendo que você vai buscar a coisa lá no fundo mesmo da termodinâmica, que é essa definição aqui, ó. Processos... Como é que fala isso aqui? Na verdade, é a definição geral. A pressão constante. Você tem esta definição aqui. Agora vocês vão ver o poder dessa definição. Você sabe que o seu calor específico, você tem isso aqui lá, a equação Cp sobre T é igual a ΔS sobre ΔT para um processo a pressão constante. Isso daqui está lá na equação, vou mostrar para vocês. Cadê? Moran-Shapiro, que é a equação 11.55 do livro do Moran-Shapiro. Olha aqui. Ele está falando, ele vem nas equações de Maxwell, tá? Esse capítulo é o capítulo que fala das relações termodinâmicas, capítulo 11, eu falei 10 antes, mas é o capítulo 11, das relações termodinâmicas, e no capítulo das relações termodinâmicas ele fala sobre várias dessas relações que a gente está falando aqui, ó. Inclusive ele tem uma tabela para relações termodinâmicas que ele vai usar, que é essa tabela, cadê? Essa tabela aqui, ó. Dentro dela estão as relações que eu estou usando aqui para essa dedução. E eu vou mostrar para você o seguinte, ó. Tenho aqui... Eita, nossa senhora. Tenho aqui lá para baixo a equação 11.55. Equação 11.55. Ela tem essa definição aqui, ó. 11.55, tá vendo? O Cp sobre T é um processo que a gente está variando P e T independentemente. A gente tem esse processo aqui, ó. Cp sobre T é igual à variação da entropia sobre a temperatura, com relação à temperatura para um processo a pressão constante. É justamente o que a gente está fazendo aqui, é essa parte. Ou seja, agora eu posso pegar isso tudo e substituindo tudo, né? Agora, substituindo tudo isso, como é que vai ficar a nossa equação? Vou pegar ela lá de novo para a gente poder trabalhar com ela aqui, ó.
essa daqui. Ó, eu tenho essa equação aqui que eu quero trabalhar, e eu tenho essa daqui também, que é a equação que está me auxiliando. Eu vou botar ela de lado aqui na parte em verde. Ó, vai ser o nosso equação dH é igual a... Como é que está aqui? Vai ser dH igual a essa equação aqui, ó. Na verdade, essa daqui que eu quero agora. Essa de cá. Então achei ela aqui, gente, perdão. Foi essa aqui, ó. Essa daqui. Beleza, essa aqui eu vou botar em verde, tá? Vou botar em verde, essa aqui eu vou tirar. Ó, esse dH. Só que agora eu vou substituir essas coisas. Por quê? Porque eu sei que esse ds aí sobre... Esse ds, a variação da entalpia, a variação da entropia com relação à temperatura para o processo a pressão constante, eu acabei de tirar ela ali. Ela é igual a Cp sobre T. Então isso daqui tudo vai virar Cp sobre T. E esse T vai cortar com o T de cima, vira só Cp vezes dt. E isso daqui, ó, que esse processo da variação da entropia com relação à pressão para a temperatura constante, ele é igual a isso aqui, ó, igual a menos beta, que é o coeficiente de expansão térmica, sobre a densidade. Então isso daqui é igual a menos beta sobre a densidade. Dessa forma, essa equação aí se torna da seguinte maneira: ó, dH é igual a Cp vezes dt, vezes o diferencial de temperatura, mais, aí eu tenho 1 sobre ρ, porque os dois estão com ρ aqui, ó, 1 sobre ρ, vezes o 1 menos beta, beta multiplicado pela temperatura, opa, tem que fechar com colchetes aqui, todo mundo que eu abrir com colchetes, vezes o diferencial da pressão. Essa aí é a equação que fica no final. Cara, eu tô com uns efeitos esquisitaços. Deixa eu ver aqui na minha câmera. Se ficar só a câmera. Olha só. Eu não faço ideia do que é isso. Parece que eu tô dentro de uma televisão dos anos 60, assim, mas tá bem legal, né? Eu vou deixar então esse efeito visual maluco. Essa equação eu posso transformar numa equação diferencial, da mesma forma como eu fiz para aquela equação, para as outras equações aqui durante a dedução, posso transformar esses diferenciais exatos em diferencial de derivada material. Se eu transformo isso em diferencial de derivada material e antes de fazer isso eu pego aqui, ó, e multiplico todo mundo por ρ, o que vai acontecer? Vai surgir um termo dessa maneira aqui, ó. Vai surgir um termo que vai ser dentro dessa equação. Vou até subir aqui um pouquinho para vocês verem. O que vai fazer? Vai virar um termo assim, ó. Ρ, isso aqui vai virar um ρ dH sobre dt menos, deixa eu ver, eu vou jogar aqui, quer ver, eu vou jogar um termo, porque eu quero que esse dH sobre dt, sim, vou já deixar todo mundo de lado, vai ser igual a ρ Cp, a derivada material da temperatura, olha ela aparecendo aí como eu queria que ela aparecesse, mais agora o ρ multiplicou, então vai ficar só esse 1 aqui, vai ficar apenas dp, a derivada material da pressão com relação à temperatura, menos beta t, a derivada material da pressão com relação a derivada material da pressão, enfim. Agora isso tudo aqui, ó, eu posso pegar a minha equação de base, que é essa de cá, eu vou substituir essa derivada material da entalpia, certo? Vou abrir mais uma página aqui agora. Agora a minha derivada material da entalpia, ela é substituída aqui embaixo, ó. Eu passo uma substituição nela para ela usar esse termo aqui agora, que eu acabei de deduzir, certo? Vou até pegar aqui de novo para poder pegar o ρ certinho ali. Ó, isso aqui é igual a isso. Então eu posso reescrever a minha equação dessa forma. Vai ser igual a isso daqui, em preto, com todo mundo que está aqui do lado. Ctrl C, Ctrl V, tá vendo? Ficou dessa forma aí. Com um detalhe, essa derivada material de pressão, vocês já devem ter visto aí que ela está se cancelando. Eu tenho uma derivada material de pressão aqui, tenho uma derivada material de pressão de cá. Esse beta eu posso passar para o lado de lá multiplicando. Posso passar para o lado de lá como positivo, né? Ele está negativo, eu passo como positivo. Então a minha equação se torna só isso daqui, ó. Rho Cp dt sobre dt, a derivada material da temperatura, é igual a ρ vezes essa troca de calor por radiação, mais o fluxo de calor que é dado por condução, K del de T sobre del de X. E o que eu vou colocar mais? Mais beta
vezes a temperatura, vezes a derivada material, a pressão, mais tal de J vezes a derivada, o divergente não, o gradiente da velocidade, xj e ui. Beleza? Então fica essa informação aí, ó. Toda essa equação, quando a gente chega no final dela, ela é exatamente a equação que estava lá em cima. Exatamente a mesma equação. Termos de troca de calor de radiação e condução, o termo de beta e o termo da dissipação viscosa. Vamos verificar? Olha só como ela estava aqui em cima. Ó, a derivada material da temperatura, termo do coeficiente de expansão térmica, troca de calor por radiação, troca de calor por condução, e esse termo aqui representa, a gente já viu isso já nas aulas, é o termo da dissipação viscosa que aparece na equação da energia. Não tem nenhuma novidade. Qual que é a grande questão? Se isso daqui é um escoamento incompressível, vamos voltar lá na nossa equação lá no final, que a gente acabou de deduzir, se isso daqui é um escoamento incompressível, essa equação aqui, ó, praticamente não tem efeito esse beta, tá? Não tem coeficiente de expansão térmica, a não ser que eu tenha a aproximação de Boussinesq, e eu tenho o efeito da expansão térmica que vai gerar aqueles coeficientes, vai gerar a convecção natural. Se eu não tiver, eu não tenho. Então, assim, esse termo aí simplifica também. A equação tem todas as simplificações que a gente viu, são válidas. E realmente, tá? Para o nosso curso aqui, que a gente está vendo, as equações que são os nossos carros-chefe, né, desse curso de mecânica dos fluidos da pós-graduação, são as equações da continuidade e a equação da quantidade de movimento, que é aquela linear, né, que a gente vai ter que essa aqui, ó, o du sobre dt, escrever ela direto, né, escrever ela grandona aqui, que ela fica bonita também, que essa daqui, ó, vai ser o ρ del U sobre del T mais ρ U vezes o gradiente, né? Vezes não, isso aqui não é vezes, né? Isso é como é que fala? Eu também tenho tanto tempo que eu não dou aula que eu estou esquecendo. É o produto interno, né, que tem entre a velocidade e o gradiente de velocidade, é igual a menos o gradiente de pressão mais a viscosidade vezes o laplaciano da velocidade. Isso daqui, ó, esses são os nossos carros-chefes. Essa aqui é a nossa equação carro-chefe que a gente vai utilizar ao longo desse curso, está sempre lidando com essas equações aqui. As equações na forma incompressível. Para essas equações, implicitamente a gente está falando que normalmente os termos ali, ó, esse beta vezes t vezes o derivado material da pressão, ele é praticamente igual a zero, a não ser que eu tenha convecção natural. Beleza? Fica aí então encerrada essa aula. A partir da próxima aula, agora eu vou explicar para vocês na próxima aula como é que vai ser o segmento da aula agora, porque eu vou contar na próxima aula. Eu falo que nesse momento o curso de mecânica dos fluidos poderia acabar, porque agora você pode fazer o que você quiser, você já sabe tudo. A gente só vai simplificar algumas coisas, jogar daqui para lá alguns termos e continuar trabalhando. Espero que vocês tenham gostado. Faltou essa simplificação, não podia ficar sem ela, eu queria explicar isso, tá beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, e a gente se vê por aí com mais aulas em breve. Um abraço.